Oi pessoal, boa noite. Vamos fazer de novo aqui um vídeo dobradinho aqui de react de livros, assim coincidentemente chegou aqui numa sequência. E eu vou aproveitar para não ficar muito cansativo soltado, já num formato mais dinâmico, já aproveitar e já tacar os dois livros ao mesmo tempo. Vamos ver esse aqui. A gente sempre fica, né, curioso, ansioso aí quando estamos recebendo o primeiro exemplar. Profecia de Arimã. Vou recortar aqui, depois a gente já folheia para não ficar nessa parte mais mecânica. Repetindo isso não tem necessidade. A tesoura está meio sem fio, mas para o plástico fino está funcionando. Os comentários assim, com relação à embalagem, ela era muito boa, com plástico bolha, ela para proteger contra impactos. Esse plástico é bom também para água de chuva. E agora aqui, opa, os 9 desenhos da alma. E coisa boa. Vamos começar assim para falar com o que é um pouquinho mais pesado, mas necessário ao mesmo tempo. E como a gente já viu, a verdade total tem que envolver a verdade conhecida, o que está aparente na luz, mas a verdade ocultada, desconhecida ou censurada. Então vamos começar falando aqui com esse livrinho aqui, a Profecia de Arimã. A Era Desumana já começou. Então aqui na capa aqui, também com papel colchê aqui, nós temos aqui na figura aqui de Cristo, né, como pilar central, Lúcifer como pilar expansivo, Arimã como pilar contrativo, e aqui o próprio leitor, o indivíduo pode se colocar, porque existe essa relação triádica, que é uma verdadeira iniciação espiritual, né? Então aqui no caso, aqui, o leitor, né, está aqui nessa posição, está nessa disposição aqui de baixo, entrando nesse portal. E aqui é um material que foi produzido com base na obra Investigações Esotéricas Ocultistas do Rudolf Steiner. Então aqui, Profecia de Arimã, à luz dos ensinamentos de Rudolf Steiner. Então a gente já começa a marcar. Rudolf Steiner colocava, né, Arimã como as hierarquias, né, do pilar esquerdo da árvore da Cabala, que é a árvore da contração, da cristalização, que é necessário. E as hierarquias luciféricas, por sua vez, são as do pilar da expansão, que também é necessária. E as hierarquias crísticas do pilar central são as do equilíbrio. E no equilíbrio envolve tanto a expansão como a contração, como no processo Tsin-Tsum, explicado, né, pelos cabalistas. Aqui tá. Então vamos ler. Em 1919, Rudolf Steiner advertiu que um espírito frio e calculista, Arimã, se preparava para dominar a humanidade, não como um monstro, mas como um benfeitor. Um século depois, no mundo de algoritmos, inteligência artificial e medição incessante, sua profecia parece descrição da realidade. Esse livro examina o que Steiner realmente disse, separa o fato da distorção e devolve ao leitor a pergunta essencial. Estamos despertos ou vivemos como sonâmbulos numa civilização que confunde o número com a coisa, a imitação com a alma? Vamos ver aqui. Olha que coisa bonita aqui, como eu falei aqui, né? Que tem o... Só que no caso, as hierarquias luciféricas, elas estão à direita do Cristo, né? Porque essa daqui é uma outra chave, um outro véu da Cabala. Efetivamente, o pilar direito está à esquerda no desenho, esquerda à direita, né? Porque o Cristo olhando do papel para frente está nessa posição. Então aqui tem as hierarquias, né, luciféricas, expansão, de contração, materialização, como solve coágula, e o equilíbrio aqui central, obtenção da pedra filosofal, o caminho estreito, né, e rápido aqui, que é o caminho central do Cristo, pessoa do equilíbrio. Aqui está uma análise da figura desse tríptico aqui. Aqui uma introdução. Esse é um título, esse é um livro aqui que a gente consegue ler numa tarde e numa boa. Aqui sobre o Rudolf Steiner, uma pequena resenha, Cientista Invisível, Infância e Formação. Rudolf Steiner tem um aspecto fundamental de Goethe, né, que influenciou toda a parte intelectual de conhecimento que ele expandiu, né, a obra de Goethe, né, do ponto de vista de suas investigações clarividentes esotéricas, né, como verdadeiro esoterista ocultista, a teosofia da antroposofia, né, que ele acabou saindo pela questão
do Krishnamurti como Messias, né, como nós sabemos, já criando a Antroposofia para não perder esse fio de continuidade de investigações esotéricas autênticas. Triângulo Cósmico, Lúcifer, Cristo e Arimã, Espírito da Pérsia Antiga, explicando aqui um pouco dessa parte histórica. Profecia de 1919, Encarnação do Terceiro Milênio. Sinais da Preparação do Terreno. Era da Máquina, Imitação da Alma. E um livro para vocês pesquisarem em inglês, tem mais de 500 páginas, The Imagination of the Pentecost, que expande isso de uma forma fantástica, do Richard Leviton. Essa questão de Cristo. E evidentemente nos vários livros do Rudolf Steiner também. Despertar a cura pela atenção. As questões aqui sintéticas, estamos despertos. Um pós-fácil aqui com um glossário para sintonizar, para quem não conhece nada aqui da parte do persa, da filosofia, Cristo e tal. Bibliografia. E aqui uma figura aqui que eu pedi para produzir aqui com base em outras fotografias do Rudolf Steiner, em torno de 40 anos de idade. E aqui são a parte aqui da nossa biografia e alguns livros que nós publicamos. Então esse daqui por enquanto é isso, pessoal, que é um livro aqui de 90 páginas, curtinho, dá para ler numa tarde, e um assunto fundamental. Isso tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. E agora aqui partindo para a questão sumeriana, os 9 desenhos da alma, classificação sumeriana dos tipos humanos. E aqui já mostram aqui os 9 tipos, e aqui são tipos materiais genéticos mesmo. Começando com Lulu, Ididi, Adapa, os sacerdotes, o Chars, o Manu, o Zalat, Atemu, Zadik. Conheça o seu lugar. Existe um vídeo no YouTube, vocês podem ver aqui uma sequência dessa parte do texto. A gente pegou e fez uma expansão, uma tradução. Esse assunto é fundamental aqui. A tabuleta de destinos dos 9 tipos humanos. Tipo um Lulu, trabalhador primordial, 70% da humanidade. Que tem todos esses capítulos aqui tem uma descrição, tipologia, como identificar. E um ponto importante, nenhum desses tipos é para se considerar superior ou inferior num sentido artificial elitista. É simplesmente uma questão de natureza genética, qualificações genéticas e preponderâncias, né? Evidentemente, num planeta, quando se começa uma raça, a espécie genética a ser criada são trabalhadores, senão não vai construir nada no planeta. Então existe uma lógica disso, não é só aquela opressão que acaba sendo interpretada nas tábuas, né, do Zesaria Sitchin, né, com a interpretação dele, né, que é a humanidade. Mas efetivamente nós temos uma codificação de obediência, espiritualmente falando, porque nós não somos só a parte genética, nós somos também uma hierarquia, né, psíquica, espiritual, solar, né, o Atma Buddhimanas, e monádica, finalmente. Nós somos divindades. É uma hierarquia divina ligada a uma hierarquia, né, solar, dos Agnishvatas ou Atma Buddhimana, são uma tríade espiritual, nosso eu superior, e finalmente uma personalidade quaternária. Então, o enfoque desse livro está baseado nessa questão da personalidade e com suas características genéticas para a gente compreender as interações sociais de uma forma saudável ou interações que acabam sendo desagradáveis com atrito pelo não reconhecimento desses padrões fundamentais. Da mesma forma como ocorre, por exemplo, na dinâmica da espiral que é usada pelo Ken Wilber, né, porque tem também uma tipologia para ver a questão dos memes de valor, né, que corresponde a cada um deles também o nível cognitivo de organização social, mas a base genética é fundamental conhecer, e nesse livro nós temos o material em print para estudar. Então aqui continuando, nós temos tipo 2 aqui, o descendente de Di, os filhos vigilantes, que é pessoas que dão uma natureza mais psíquica, né, acabam não se encaixando, né, no mundo, né, sentindo que não são daqui, literalmente, espiritualmente falando, nós não somos daqui, né? Tipo 3, o Adapa, a ponte, esse é um nível aqui bastante avançado, né, do ponto de vista, né, do conhecimento, são aqueles que fazem as pontes, vigiam os limiares, são xamãs, curadores, sacerdotes e templos, né, também.
Tipo 4 aqui, esse aqui é um sacerdote mais específico, o canal portador de luz, que tem um trabalho de natureza mais coletiva, sendo que o tipo anterior é mais de natureza individual em pequenos grupos, né? Aqui nesse nível aqui do portador de luz já tem, ele coordena grupos maiores, né? Como por exemplo sacerdotes iniciados aqui em tradições de conhecimento objetivo. Tipo 5, o Shah, o Shar, na casta dos governantes, que é necessário também. Corresponde como se fosse o primeiro raio, os governantes, na partir da vontade e organização social. O problema sempre é a questão da deturpação, do ponto de vista ético. Tipo 6, o Manu, o guardião do conhecimento. Aqui são os arquivistas, né? Os libraristas, as pessoas literalmente uma encarnação do Akasha. Um exemplo curioso disso daqui é o Matias Stefano, né? Esse é um bom exemplo para a gente ter. Tipo 7, o Alad, o guardião híbrido. Esses são aqui tipos que são mais curiosos. Isso daqui foram uma emergência imprevista, né, pelos próprios cientistas, né, Anunnakis, mas que tem umas características especiais ligadas tanto ao mundo físico como às dimensões superiores, emergindo, né, na própria fisicalidade a partir da genética. E tem outro tipo aqui, a Temu, portador ancestral. Aqui também tem diversas características assim exóticas, né? Precisa dar uma lida aqui para a gente não ficar falando. Não tem uma coisa assim, uma tipologia muito clara. O tipo 9, o Tzadik, o caminhante do vazio. É interessante que em hebraico o Tzadik é o santo, né? Que é aquele totalizador também, né? Então, essa questão do vazio, ele acaba sendo um espelho da plenitude, como a própria essência manifesta, né? Como se fosse uma dimensão ígnea na codificação genética. Aqui tem um capítulo aqui sobre tipo mistos, testes de estresse, identificação. Essa é uma parte totalmente prática do livro para cada um de nós podermos identificar como que é a nossa tipologia, e essa coisa é muito prática assim, né? Tanto questão de autoconhecimento como na interação com outras pessoas, né? Tipo 12 é da transição, filho do ciclo, o ciclo de Shah ou de Shar, e o sétimo reset. É uma época que nós estamos passando agora. Aplicações práticas, relacionamentos, família, trabalho, envelhecimento, ou seja, maturação. Guia final, 7 passos para alinhar seu design, o seu projeto inicial. Tem um pós-fácil, aqui perguntas, né, de autoidentificação aqui, muito prático isso daqui. Cada um deles aqui tem 8, 9, 10 perguntinhas básicas. Aqui um glossário, bibliografia com fontes primárias. E aqui uma surpresa no final do livro, aqui uma questão de tipologias, né, usando assim fisiologia. Eu quero mostrar mais uma coisa aqui, deve fazer uma rápida aqui. Segundo as antigas tabuletas sumérias, a humanidade não foi criada em um único molde, mas em 9 desenhos distintos, 9 propósitos, 9 frequências, do Lulu, o trabalhador primordial, ao Tzadik, o raro caminhante do vazio. Esse livro revela como identificar seu tipo dominante, compreender seus talentos e armadilhas, e alinhar sua vida ao design original de sua alma. Em uma era de transição entre ciclos, conhecer o seu lugar não é limitação, é libertação. Agora, dentro do meu mapa, né, que a gente acabou dando aí nascimento dia 15 de agosto, nós vamos encontrar esses 2 livros aqui, que está no círculo central aqui da hierarquia dos Darshanas, Profecia de Arimã, o Darshana Nyaya, está relacionado à Ordem dos Illuminatis, os 9 desenhos da alma aqui, os Cavaleiros de Malta, como escola esotérica, né, como tônica também, e a escola filosófica aqui, o sistema interpretativo do Samkhya, né, e do Samkhya a gente sabe, por exemplo, que saiu a Raja Yoga, né, o Yoga dos 9 membros. Então existe aqui uma sequência de leituras, e eu queria dar uma outra informação-chave para quem realmente tiver interesse em mergulhar, né, nesse sistema. Se eu quero estudar esse ponto, esse livro, esses 2 livros aqui, eles são correlatos, né? Esse daqui é como se fosse o ponto atrativo, o ponto receptivo, a conexão entre esses 2 é a função, e emergente neutralizadora está nesse. Se eu quero estudar esse livro como neutralizador emergente, esse vai ser o livro que vai me ajudar aqui, do ponto de vista ativo, receptivo, a conexão entre esses 2 é uma função. Isso está baseado, né, no conceito de trialética desenvolvida pelo Oscar Ichaço. Também tem uma correlação com o Basarab Nicolesco. E aqui tem, ou também no Quarto Caminho de Gurdjieff, Novos Desenhos da Alma. E evidentemente que todos esses aqui são raios aspectos aqui do Sol central.
É isso aí, pessoal. Não quero ficar intelectualizando muito, apenas dar uma semente de curiosidade, assim, um pouco de motivação para a gente poder explorar esse sistema, que é um sistema de conhecimento vivo e sempre em expansão. Obrigado pela atenção, fique bem e até a próxima.